Hello everyone! Estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre algumas perguntas comuns que eu recebo, né, de pessoas sempre me perguntando sobre inglês. Ai meu Deus, para aprender inglês, peraí, eu tenho uma luz aqui para ficar melhor para vocês, ó. Pronto, tá aí. E eu vim aqui falar um pouco sobre essas perguntas, tá? Eu escolhi 5 perguntas que eu recebo com uma certa frequência das pessoas querendo saber sobre o processo de aprendizado. Então eu resolvi elencar aqui essas 5 perguntas e conversar um pouco sobre essas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte, isso é uma pergunta muito recorrente. As pessoas querem saber, em quanto tempo eu consigo aprender inglês? Em quanto tempo é possível eu sair do zero na língua e me tornar fluente? Isso é uma pergunta que muita gente faz. Dá para ser em 6 meses? Dá para ser em 1 ano? Quanto tempo? O que é importante a gente entender é o seguinte. Quando as pessoas falam aprender inglês, essa expressão ela tem uma série de significados. Cada pessoa dá um significado diferente para essa expressão. Então, às vezes a pessoa fala, ó, você vai aprender inglês em 6 meses. Ah, se você está traçando uma conversa inicial, se você consegue dizer seu nome, se você consegue entender, o que é aprender inglês? Né? Porque dominar a língua por completo é algo teoricamente impossível, né? Sempre vai existir alguém que não sabe alguma coisa com relação a algo, né? E quando a gente está falando de línguas, ainda mais. Por mais especialista que você seja, acadêmico que você seja, é lógico que vão haver coisas na língua que você não sabe. Então, o que é aprender inglês? Se nós estivermos considerando uma pessoa que não sabe nada, para uma pessoa que vai se tornar fluente na língua, vai se tornar fluente. Isso não quer dizer que ela saiba tudo, que ela vai estar sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Mas ela vai se tornar fluente na língua. O que é fluente? É uma pessoa que fala com um certo nível de conforto, se comunica relativamente bem, é uma pessoa que não encontra maiores dificuldades para se expressar e para compreender as informações que essa pessoa recebe. Então, esse nível de conforto a gente pode chamar aqui nessa minha definição específica de fluência. Eu estou definindo fluência com isso porque eu acredito que ela é uma definição que ela não pode ser feita de maneira acadêmica aqui, mas sim de uma maneira relacionada ao consenso geral, né? O que as pessoas normalmente entendem por isso, muito mais do que de fato ela representa. Então, vamos entender isso, né? O significado que as pessoas dão para a fluência é isso, né? Esse conforto, essa segurança, essa confiança de falar, de se fazer entender e de se fazer entendido. Então, eu acredito que se nós considerarmos esse aspecto da fluência, o que a gente pode dizer é que para você chegar aí e você sair lá do zero, você não saber nada, para você chegar lá nesse nível, você vai precisar dedicar basicamente 2 coisas. Você vai precisar dedicar seu tempo e vai precisar dedicar o seu esforço, né? Você vai precisar estar engajado e você, junto com este engajamento, você vai precisar dedicar o seu tempo. É lógico que o engajamento ele é uma união de energia com ação. Isso é engajamento. Então, quando você aplica a tua energia e a tua ação em algo, e você dedica um bom tempo para aquilo, os teus resultados necessariamente serão positivos. A gente tem uma série de outras coisas que a gente pode discutir nesse intermeio, mas de maneira lógica, para que você entenda exatamente como esse processo se dá, é assim. Então, esse engajamento, que é essa ação e essa energia que o aluno põe para poder aprender uma língua, muitas vezes está relacionado com questões emotivas. Uma pessoa que gosta muito da língua,
Uma pessoa que sente uma aproximação com a língua, uma pessoa que se sente confortável com a língua, uma pessoa que gosta da língua, que tem prazer em aprender e falar a língua, essa pessoa vai estar naturalmente mais engajada. Então, o engajamento passa pela emoção. Então, entender o aspecto emocional dentro do engajamento é muito importante. Porque eu sempre digo isso, né? Você não controla as suas emoções. Você controla o significado que você dá para as coisas. E é justamente o significado que você dá para as coisas que geram as suas emoções. Então, se você dá significados ruins para o processo de aprendizado, provavelmente você não vai se sentir bem, a chance de você se engajar é menor. Se você começa a associar e você dá significados positivos, prazerosos, gostosos ao processo de aprendizado em inglês, a tendência é que você venha a se engajar mais nesse processo. Como você se engaja mais nesse processo, você consegue passar mais tempo se dedicando a esse processo e assim, dessa maneira, você tem resultados melhores. Então, dar significado, a gente inclusive pode fazer uma aula falando só sobre isso, mas dar significado para o processo de aprendizado é muito importante. Porque é esse processo de aprendizado, é este significado que você vai dar que vai determinar como você vai se sentir durante esse processo, entende? Quer dizer, se você não associa aquele processo de aprendizado a um significado positivo, a um significado gostoso, prazeroso, vai ser mais difícil de você se engajar, consequentemente os seus resultados podem não ser tão bons quanto aqueles que você espera. Então, considerando tudo isso que eu falei, muitas vezes a pessoa ela faz um curso de inglês, por exemplo. Aí ela faz nesse curso de inglês 2 aulas por semana. Né? Se ela faz 2 aulas por semana e ela só estuda quando ela vai na aula, ela vai estar estudando aí por mês mais ou menos 8 horas. Considerando que no ano inteiro ela vai para praticamente todas as aulas, ela vai ter aí 70 a 80 horas de aula. Isso se ela não faltar nenhuma, né? Se ela tiver um nível de ausência alto, esse número de horas pode ainda cair. Então não vou nem considerar isso, mas vamos considerar entre 70 e 80 horas, né? Então, se ela se dedica de 70 a 80 horas no ano, ela vai conseguir falar inglês em 70 e 80 horas? Ela não vai. Ela não vai. Então ela precisa dedicar mais tempo dentro daquele ano. É possível você sair do zero à fluência em 1 ano? Eu acredito que é. Em 6 meses eu acho mais desafiador. Não acho necessariamente impossível, mas acho mais desafiador, tá? Nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. Mas em 1 ano eu já vi acontecer. Tá? E eu acho sim que é possível. Já vi pessoas, inclusive, que aprenderam línguas muito mais difíceis do que o inglês, lógico, mais difíceis para mim, né? Do que o inglês, em 1 ano. Então eu acredito sim que seja possível você se tornar relativamente fluente em inglês em 1 ano. No entanto, se você estudar somente 2 horas por semana, isso não será possível. Então, Bruno, como é que eu faço para poder estudar mais? Se você já estiver fazendo um curso, você se dedica ali naquele curso. Só que você precisa fazer outras atividades além daquele curso. Né? E eu sempre gosto de falar que dentro de sala de aula é muito importante que o professor esteja falando inglês com o aluno, esteja exigindo do aluno que ele fale inglês. Então, se você está num curso de inglês e o teu professor está falando português e ele está permitindo que você fale português, então deixa eu te falar, vai demorar mais. Vai demorar mais para você falar inglês. Porque o português, ele é a tua zona de conforto. É para onde você corre quando você se vê sem saída. Por que pessoas, quando fazem intercâmbio, essas pessoas, elas conseguem quase sempre, tá? A gente tem exceções, mas em geral, elas aprendem inglês mais rápido. Por 2 motivos. Primeiro, porque elas aumentam significativamente o tempo de exposição delas à língua. Elas se colocam num ambiente no qual elas são obrigadas a interagir com aquele ambiente, elas são obrigadas a se comunicar. Elas não
tem opção. Então, no fundo, uma experiência de intercâmbio, ela é uma experiência que te tira da zona de conforto. É você sair completamente da tua zona de conforto. E o lógico que, na grande maioria das vezes associada a essa experiência, você não tem só a saída da zona de conforto da tua língua materna. Você tem a saída da zona de conforto de uma série de aspectos da tua vida. Você tem que fazer amigos novos, você normalmente pode vir a morar com pessoas, né, com uma outra família que você nunca conheceu, e você precisa estabelecer ali alguns laços, né, de fraternos com aquelas pessoas, porque afinal de contas você vai conviver com elas, você precisa se comunicar também com elas, então na grande maioria das vezes é uma situação bem desesperadora. Desesperadora no sentido que faz com que você esteja automaticamente impelido a falar inglês. Você não tem outra opção, você não tem outra alternativa. Então, é uma saída brutal da tua zona de conforto, que eu particularmente aprecio. Eu acredito que, apesar de traumática, né, não necessariamente o trauma ele pode vir a causar repercussões negativas na tua vida. Nesse caso, eu acredito que pode ser, não necessariamente, mas pode ser que esse trauma que você viva dessa saída brutal da zona de conforto gere aprendizado, gere um aprendizado muito positivo, porque você vai precisar cognitivamente fazer relações que vão te levar necessariamente a um processo de comunicação mais eficiente para que você possa viver ali, para que você possa conviver ali naquele outro ambiente que geralmente acontece num outro país, né? A gente, inclusive, tem algumas experiências no Brasil de pessoas que vão para centros, né, de imersão de inglês. Então, essas pessoas ficam ali um tempo, uma semana, um final de semana, somente falando inglês e se comunicando em inglês para que elas possam viver este ambiente de imersão na língua. Então, que também são experiências muito interessantes. Então, o que nós precisamos entender aqui é que quando você aumenta o teu tempo se engajando no processo de aprendizado, necessariamente você vai aprender mais rápido, né? Bruno, a estratégia conta? É lógico que a estratégia conta, né? A gente tem exemplos de pessoas, eu conheço o exemplo de pessoas que viajaram para o exterior para fazer intercâmbio, e essas pessoas voltaram e não voltaram fluente, muitas vezes voltaram com inglês bem ruim, eu diria. Por que isso aconteceu? Eu vou te explicar por que isso aconteceu. Porque essa pessoa viajou, essas pessoas, não foi só uma com as quais isso aconteceu. Essas pessoas viajaram, chegaram lá, encontraram uma comunidade de brasileiros, na grande maioria das vezes alguns deles viajaram inclusive com os colegas já daqui, ou seja, eles viajaram para um outro país e carregaram na mala a zona de conforto deles. Aí eles chegaram lá, alugaram todos o mesmo apartamento, ficaram todos juntos. Passavam o dia juntos. Aprenderam um pouco. Não, vamos. Levaram a zona de conforto. O aprendizado caiu. Então, assim, se alguém chega pra você e fala assim, fazer um intercâmbio com um colega, não faz. Faz uma viagem. Vai passear com um colega. Agora, intercâmbio, não. Intercâmbio não faz com colega. Intercâmbio você faz com uma pessoa que você chega lá, que você encontra que é do Japão, outra que é do México, outra que é nativa daquele país no qual você está fazendo o intercâmbio. Isso é muito importante você ter isso em mente. Tá? Então, voltando à questão. Quanto tempo é possível? Olha, eu diria que em 1 ano é possível. Se você fizer um intercâmbio, se você se engajar nesse processo de intercâmbio, se você interagir, sair da zona de conforto. Bruno, e no Brasil? Tem várias formas, tem várias maneiras que você pode ter para buscar um ambiente de imersão para você. Vou te dar algumas dicas para você fazer isso. Inclusive, eu fiz há um tempo atrás um vídeo aqui para o canal que eu falava sobre isso. E vou relembrar essas dicas, tá? Você pode colocar tudo nos teus dispositivos em inglês. Então você pode colocar o teu celular em inglês, os softwares que você usa no teu computador você pode colocar em inglês, no teu tablet, se você tiver um relógio inteligente você pode deixar todas as configurações em inglês,
Porque aí você já começa a ter que lidar com aquelas palavras. Nossa, Bruno, mas tem algumas coisas que eu não vou saber o que é. Tem algumas coisas que você não vai saber o que é. E aí você vai ter que ir atrás, você vai ter que procurar, você vai estar tirando você da tua zona de conforto e assim você está gerando um processo de aprendizado. Outra maneira, passe a escutar mais músicas em inglês. Acompanhe as letras das músicas. Procure entender as letras das músicas que você gosta. Eu, particularmente, acho que música é um instrumento incrível para ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Isso porque as músicas normalmente carregam uma relação emocional muito grande, né? Então, se você puder associar ainda músicas que você gosta, né? Músicas pelas quais você é apaixonado, que você é apaixonada, para poder aprender inglês, melhor ainda, né? Inclusive, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, quando eu falar sobre uma das outras perguntas que normalmente as pessoas me fazem. Pois bem, então, tudo vai depender desse tipo de engajamento e de tempo. Então, o tempo que você vai dedicar e o engajamento que você vai ter quando você se dedicar. Então, você pode utilizar música, você pode ver filme, você pode ver série. Né? Se você já for um aluno intermediário, pode colocar as legendas em inglês. Tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que eu não vou entender, é normal. Tá? E aí depois você pode procurar aquelas coisas que te incomodam mais num dicionário, né? Ou até mesmo no celular, que é super fácil. Mas procura associar coisas que você gosta da língua, porque aí você consegue encaixar elas no teu dia a dia de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais adequada, né? Que não pareça tanto que você está necessariamente estudando, e aí você consegue também associar prazer a isso, né? Eu particularmente gosto muito de podcasts, então eu escuto podcasts em inglês, eu escuto livros em inglês, né? A Amazon tem um serviço excelente para isso, que chama Audible, e lá você consegue ouvir livros em inglês, todo mês você ganha um crédito. Você ganha não, né? Que você paga, então você não ganha nada, mas você paga lá, você tem um crédito e você escolhe um livro, e aí você escuta aquele livro, então essas são maneiras, por exemplo, que eu uso normalmente de me cercar da língua inglesa. Então, as minhas séries todas, ou eu vejo sem legenda, ou dependendo da série, eu vejo com legenda em inglês. Tem algumas séries que têm algum vocabulário muito específico, sabe? Algumas coisas que são muito específicas, e às vezes eu quero ver a grafia da palavra, a ortografia da palavra, eu quero checar como é que a palavra é escrita, né? Então, aí é importante eu ter a legenda. Né? Até mesmo porque como eu sou professor, então e eu sou muito estimulado visualmente também, então eu procuro, em alguns casos, por exemplo, às vezes tem séries que são muito médicas, então você tem termos muito médicos, então eu gosto de ver como eles são escritos, né? Além de ouvir, eu gosto de ver como eles são escritos. Você tem, por exemplo, séries que têm um apelo legal muito grande, né? Em termos de direito, né? Então aí você tem uma série de termos que tem a ver com direito, que não é minha área, né? E muitas das vezes também esses termos, nem mesmo em português eu sei de fato o que significam, mas quando você está assistindo, então aí às vezes eu ponho, tá? Às vezes não, às vezes eu tiro a legenda e assisto sem legenda mesmo. Se for alguma coisa mais simples, né? Mais divertida, mais boba, aí eu assisto sem legenda, tá bom? Então, essa foi uma das perguntas, né, que eu escolhi, porque muita gente me faz esse tipo de pergunta, em quanto tempo é possível, então vai depender. Pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 5, tudo vai depender do tempo que você vai dedicar e do engajamento. Como você pode se engajar, eu já falei, e como você pode colocar coisas no teu tempo para que você, né, utilize mais o teu tempo com o inglês também, eu falei para vocês aqui. A outra pergunta que eu recebo muito é por que eu travo na hora de falar? Essa pergunta eu escuto desde que eu comecei a dar aula de inglês, há mais de 20 anos atrás. E muitas vezes o aluno ele tem uma dúvida, né? Por que acontece tanta coisa e na hora de falar, né, acontece tanta coisa. Eu leio bem, eu até consigo entender alguma coisa bem, mas na hora de falar eu travo. O que acontece é o seguinte, essas habilidades, quando a gente considera leitura, audição, né, que é o listening, fala, escrita, essas habilidades elas são diferentes entre si. E elas são habilidades cognitivamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que são habilidades que exigem um esforço cognitivo maior ou menor, ou seja, esforços diferentes. Então é muito importante que você consiga
reconhecer isso. Não é necessariamente porque você lê bem que você vai escutar bem. Não é porque você escuta bem que você vai falar bem. Não é porque você fala bem que você vai escrever bem. Não necessariamente. Então, pode ser que sim, mas não necessariamente. Tá? Então a gente tem que entender que essas habilidades elas têm graus de complexidade que são diferentes. Então, toda vez que a gente está falando da leitura, a leitura é uma habilidade do ponto de vista, digamos, cognitivo, mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque a leitura, ela acontece através de um estímulo visual. Você olha para aquela letra, para aquela palavra, você reconhece ela ou não, você sabe o que é ela ou não, você sabe o significado dela ou não, acabou. E aí você vai no teu tempo, na tua velocidade, decodificando aquilo e atribuindo sentido àquilo que você está lendo. No entanto, quando você está escutando, você já tem uma série de outras variáveis que interferem no teu processo de atribuição de sentido, no significado que você dá para aquilo que você está ouvindo. Você tem barulho de fundo, você tem ruído, você tem tom, você tem volume. Tudo isso são uma série de variáveis que compõem esse estímulo que você está recebendo. Então você precisa fazer um esforço, né, com o teu sistema nervoso para poder compreender aquilo, para poder atribuir sentido a essa informação que você está recebendo. E quando você faz isso, isso exige de você um esforço maior do que quando você está lendo. Entende? E quando você está falando, é ainda mais complicado, porque quando você está falando, você não só não está passando por um processo passivo, ou seja, você não só está decodificando, como você está num processo ativo de criação. Quer dizer, o processo da fala, ele necessariamente implica em criação, porque falar é criar. Né? Você precisa partir de uma ideia, escolher vocabulário, entender a estrutura da língua para poder combinar estas palavras, esse vocabulário, de modo a expressar aquela ideia original que você tem. Então ele é um processo cognitivo mais complexo. Né? Ele é um processo cognitivo que exige, né, uma complexidade maior. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque normalmente as pessoas acham que se ela está lendo e ela está escutando bem, então ela precisaria necessariamente falar bem. Não, isso não é verdade. Então essas são habilidades diferentes. É lógico que ler e escutar vão te ajudar a falar. Mas isso não significa que necessariamente porque você lê e escuta bem, necessariamente você vai falar bem. Não, porque existem diferenças dentro do teu cérebro, existem diferenças em como você vai processar essas habilidades, né? Você mexe com partes diferentes do teu cérebro, você mexe com partes diferentes do teu sistema nervoso que estão ao redor do teu corpo. Quando você está falando, você tem que mandar pulso elétrico do sistema nervoso da tua boca, pro teu dente, pra tua língua, pro teu pulmão para poder encher de ar, para poder... Tudo isso é o sistema nervoso que está operando. Então, a rede que você precisa de complexidade lá, que a gente chama de rede sináptica, né, que é por onde as pontes por onde incorrem os pulsos elétricos que vão fazer com que você realize, né, determinadas habilidades, ela precisa ser mais complexa, né, ela precisa ser mais... eu sempre digo que é como se fosse uma árvore frondosa. Né? Se você tem uma árvore mais pequenininha, ela não tem tantos galhos assim. Agora aquela árvore muito frondosa, muito cheia de galhos, ela é como se fosse essa rede neural que você precisa construir. Essas sinapses elas são construídas com o tempo. Agora, o que normalmente acontece? As pessoas elas leem mais inglês, porque você lê inglês em todo lugar, né? Em todo lugar que você vai, você lê inglês, né? Você lê inglês no computador, na internet, no celular, no tablet, em todo lugar você lê inglês. Você escuta inglês quando você ouve uma música e tal, menos do que você lê. Você recebe mais, normalmente, em geral, tá? Em geral,
você tem mais contato com palavras e frases em inglês, até mesmo porque hoje o nome de tudo é inglês, né? É a Apple, né? Que faz, é o Android, né? Que faz o... Não é tudo assim, né? É o LiveRing, né? É tudo em inglês. Então, é importante a gente entender isso, tá? Que você recebe muitos estímulos visuais de leitura. Então, além de ser uma atividade que, digamos assim, para o teu cérebro, ela tem uma complexidade menor, além disso, você ainda faz mais. Então, é natural, é normal que normalmente a leitura seja algo mais fácil para você. Agora, compreender as coisas já é uma atividade mais complexa. Mesmo assim, você ainda escuta música, você vê filme. Ah, Bruno, mas eu vejo filme legendado. Se você vê filme legendado, mesmo assim você está recebendo o estímulo. Mesmo assim, inconscientemente o teu cérebro está fazendo alguma relação com aquilo que você está ouvindo. Não tem jeito, tá? Então, indiretamente você está aprendendo. Agora, se você assistir filme dublado, não, hein? Se você quer aprender inglês, deixa eu te falar, filme dublado não te pertence mais. Vamos deixar isso claro. Se você está aprendendo inglês e quer falar inglês, filme dublado não te pertence mais. Combinado? Voltando. Na fala é completamente diferente. Porque ela é mais complexa, você precisa dessa árvore sináptica mais frondosa, no teu sistema nervoso e... Quantas vezes você fala inglês? E aí é que eu digo, às vezes nem na aula, que às vezes você vai para aula de inglês e o professor não fala inglês com você, você não fala inglês com o professor. Vai criar sinapse para fala como? Tem como? Capiche? Tem como? Aí o aluno acha que o problema é com ele, que ele tem uma trava. Ele acha que ele é que tem um problema, entende? E aí aquilo fica... ele começa a se sentir mal, ele começa a se sentir incapaz, como se ele não conseguisse, porque ele faz todas essas relações que são completamente absurdas antes de partir para a habilidade em si. Se já é uma habilidade mais complexa, ele precisa praticar mais, e é que ele menos pratica normalmente. E aí na hora que ele vai falar, ele trava. É lógico que ele trava, ele não tem sinapse, ele não criou. Evidente que ele vai travar, não há dúvida de que ele vai travar. Ele não criou sinapses. Tá bom, Bruno, você mostrou aí todas essas questões. Qual é a solução para o problema? A solução para o problema é você falar mais. Mesmo que você fale errado. Ainda te digo mais, falar errado ajuda na tua autoconfiança. Como assim, Bruno? Porque você arrisca mais. E você só vai conseguir aprender mais se você arriscar mais. Agora eu voltei a dar algumas aulas, né, individuais, eu faço a mentoria com alguns alunos e eu falo sempre isso, eu falo assim, arrisca, fala, chuta, não sei, chuta, porque eu não deixo meu aluno falar português em sala de aula. O meu aluno não fala português em sala de aula. Não fala. Bruno, mas como assim? Eu dou pra ele umas armas secretas que são, daqui. Ele não precisa falar. Tudo que ele precisar fazer, ele tem jeito de sair. Não tem, eu dou pra ele ferramentas pra ele poder falar tudo que ele precisa falar na sala de aula. Sem falar português. Só utilizando inglês. Eu dou umas frases pra ele no início que ele resolve todas as aulas com aquelas frases. Eu faço ele usar. Porque é assim que ele vai criando sinapse. É assim que ele vai exercendo a habilidade. Não tem mágica, tem sinapse. Entenderam? Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Na verdade, tem mais 3 perguntas, mas eu vou deixar essas 3 perguntas
para um próximo vídeo, parte 2, que eu vou gravar, vou deixar aqui para vocês também. No qual eu vou falar sobre como eu faço para aprender inglês sem curso. Então eu vou dar algumas dicas para isso, que é uma pergunta que eu escuto muito também. Uma vez eu já fiz inclusive uma aula sobre isso. Como eu aprendo a gostar de inglês, essa daqui eu adoro sempre falar muito, que é como você ressignifica a língua, né? A gente vai falar sobre ressignificar, né? Se você não gosta de inglês, então a gente vai aprender a ressignificar isso. E será que eu tenho solução? Já estudei inglês por tantos anos, também é uma pergunta que eu escuto muito. Será que eu tenho solução? Será que existe solução para o meu caso? Então, a gente vai falar sobre essas perguntas no vídeo parte 2, que eu vou mandar para vocês aqui amanhã. Então, até amanhã, respondendo as outras 3 perguntas. See ya!